Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, promovendo o uso de salmos na oração. Qual é o lugar dos salmos na experiência de adoração do crente? E aí pede para nós lermos alguns versos que estão em Salmos 105, verso 5, que eu gostaria de ler, que diz: Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios, falando do nosso Senhor e Salvador. Antes, eu já respondo logo e vou analisando esses versos. Veja, o lugar que os salmos devem ocupar na adoração do crente é o lugar central. Ele nos leva ao que Deus fez no passado, como a gente leu aqui no Salmo 105, verso 5. Ele nos alegra em nossa caminhada no presente. E aí vem Colossenses capítulo 3, verso 16, quando é dito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Essa é a instrução de Paulo para a igreja de Colossenses, que habite ricamente a palavra de Cristo e nisso que eles vivam uma vida de verdadeiro louvor. E aí ele instrui a louvar com os salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão. E Tiago, capítulo 5, verso 13, que a gente leu também semana passada, quando é dito, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então o salmo, ele ocupa o lugar central, na vida do crente, ou deveria ocupar, e é usado também como forma de louvor. E aqui na lição fala que o modo simples de introduzir os salmos na vida é dedicar tempo cada dia à leitura de um salmo, pelo menos. Eu costumava ler os salmos, pelo menos um, quando ia dormir, no início da minha caminhada cristã. A Bíblia eu já lia logo cedo e lia pelo menos um salmo como ia dormir. E aqui também fala de ler os salmos, que correspondam à sua situação atual, os diferentes tipos de salmos, como a lição ensina: salmo de lamento, salmo de ações de graças, hinos, salmos usados em busca de sabedoria, de orientação, salmos históricos, E aqui mais uma vez eu não sei se a lição realmente vai detalhar ao longo do trimestre, eu acho que vai do trimestre, mas eu quero mostrar aqui a vocês, falar mais uma vez a importância de você comprar a lição de professor. Aqui, o estudo adicional, por exemplo, da sexta-feira passada, e aqui você vai ter algumas informações a mais, como foi dito. Aqui a divisão dos salmos, por exemplo. Aqui, interessante, os hinos que são cantados nos salmos e os lamentos, lamentos individuais, lamentos comunitários, formas diversas, ação de graças individuais, ação de graças comunidade, salmo litúrgico, exortação profética, salmos didáticos, enfim. Aqui vem explicando algumas informações a mais e a organização dos salmos. Voltando para o estudo de hoje, aí pergunta, então como devemos ler os salmos, Leia cada salmo fazendo uma reflexão simples e em seguida ore. Reflita sobre o salmo, refletir sobre o salmo envolve analisar diferentes aspectos dele. O modo como o salmista se dirige a Deus, com todo respeito e reverência. As razões também da oração. Considerar também como a sua situação corresponde à do salmista e como o salmo pode ajudá-lo a organizar sua experiência. Por exemplo, o Salmo 91, ele foi muito usado, por exemplo, na época da Covid. E aí vem quando você tem aquela fé inteligente e a importância de estudar a Bíblia. Porque quando você vai analisar o Salmo 91, você vê que o Salmo totalmente ali no contexto da salvação. E ali você vai ver que ele está relacionado às pragas
no tempo do fim, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E muita gente quer pegar aquele salmo para si, ou pegou aquele salmo para Covid, né? Como se quem estivesse pegando Covid fosse ímpio, né? O que vai ocorrer exatamente no tempo do fim. Continuando, né? Se algo no salmo desafiar, considere, por exemplo, se ele corrige suas falsas esperanças presentes sobre algo que você esteja enfrentando, né? Muitas vezes a pessoa quer pegar um verso que nada tem a ver com aquela situação e colocar, né? Como se Deus fosse cumprir aquilo ali, como se aquela palavra fosse para a pessoa, né? Contemple a mensagem do Salmo à luz de Cristo e de sua obra salvífica e da esperança que essa obra nos oferece a longo prazo. Somos beneficiados sempre que olhamos para tudo na Bíblia à luz de Cristo e da cruz. Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 37, né, que é muito famoso aquele verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E a gente lendo ali também, né, todo o contexto, falando ali da esperança que temos, né, do novo mundo, porque da nova terra, porque diz que os mansos habitarão a terra, que os ímpios serão exterminados, né? Então a gente tem que ter essa compreensão. E a lição instrui também, né? Peça que Deus coloque sua palavra em seu coração e mente. É interessante também o finalzinho, né, que diz que os salmos abrangem tantos aspectos da vida que podemos ser fortalecidos ao ler e absorver em nosso coração o que eles nos dizem. De fato, a palavra de Deus, ela revigora, né? E a pergunta de rodapé, pegando o gancho dessa orientação da lição que diz: peça que Deus coloque sua palavra em seu coração, né? O verso que a gente leu, Colossenses 3, verso 16, o que significa permitir que a palavra de Cristo habite ricamente em nós? Como a palavra de Cristo vai habitar ricamente em nós se nós não lemos a Bíblia? Se nós não estudamos a Bíblia, não temos tempo, não passamos tempo de qualidade, né? Não meditando, por exemplo, na salvação, no caráter de Jesus Cristo, nas mudanças que é necessário fazermos, no buscar a santificação, como a palavra de Cristo vai habitar ricamente em nós, né? Então fica aí essa reflexão e saber usar os salmos realmente com sabedoria, né? Inclusive nas nossas orações, né? Que foi o tema deste domingo. Segunda-feira, confiança em tempos de dificuldade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.